Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, repita junto comigo, e as portas do inferno, de novo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus. Então repita junto comigo: e te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você percebeu? Eu fiz questão de destacar as portas do inferno. E Jesus diz a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O tema dessa mensagem: portas espirituais. Eu ia pedir para a igreja que você imaginasse, né? Imaginasse assim uma porta. Eu estaria ministrando, você imaginando essa porta. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Vamos colocar uma porta. Olha ela aqui. Você não vai precisar imaginar mais, você vai ver com seus próprios olhos. E nós queremos ministrar dentro desse tema. E que você pegue esta palavra. Pegue, amados. Eu escrevi para algumas pessoas dizendo que talvez essa seja a mensagem mais importante de todo o meu ministério. Então, abrace mesmo. Você vai desocupar tuas mãos e você vai aplaudir bem forte essa palavra. Vamos. Agora pode se assentar, pode tomar o teu lugar. Amados, eu sei que todos concordam comigo que o Senhor já fez tudo. Quando morreu na cruz do Calvário, e através da sua morte, do seu sacrifício, nós recebemos perdão de pecados, salvação, cura, e Satanás foi vencido. Amém? Só que tem crentes que pensam, acham
Já que o Senhor Jesus já fez tudo na cruz do Calvário, eu não preciso fazer mais nada. Jesus já fez tudo. A salvação está garantida. A cura, a libertação, Satanás já está vencido. Só que eu te pergunto, por que há tantos crentes na igreja cativos, presos ainda em pecado? Se o Senhor Jesus morreu para perdoar pecados, por que tantos crentes na igreja em pecado? Se o Senhor Jesus na cruz tomou sobre si, levou as minhas enfermidades, por que tantos crentes doentes? Se Satanás já foi vencido pelo Senhor Jesus, por que tantos crentes estão sendo afligidos, vivendo em derrota? Amados, essa história que o Senhor Jesus já fez tudo, e eu não preciso fazer mais nada. Isso aí é um engano, uma mentira de Satanás. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que maldição sem causa não pega. Ou seja, tem que haver um motivo, uma razão. Por que dentro da igreja pessoas estão colhendo tanta destruição? Casamentos se desfazendo, brigas, contendas no lar, dentro da família, a pobreza, a miséria, o desemprego. Por que, amados, tantos crentes enfermos? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. De repente, a colheita não é de imediato, mas que haverá uma colheita, haverá. Não tenha dúvida disso. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem uma causa, olha, isso é muito sério. E a Bíblia, isso foi uma revelação de Deus que eu quero compartilhar com você. A Bíblia fala de portas espirituais. Nós temos dois mundos. O mundo espiritual
e o mundo natural, o mundo físico. E o mundo espiritual se divide em dois: o reino dos céus, o reino de Deus, que é governado pelo Senhor Jesus, dá um glória a Deus. Mas você também tem o reino das trevas. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Então você tem no mundo espiritual o reino de Deus, Senhor Jesus, os anjos, e o reino das trevas, Satanás e seus demônios. E eu descobri o seguinte: para que se tenha acesso a esse mundo natural, mundo físico, tem que se abrir uma porta para aquilo que existe no mundo espiritual se manifeste aqui nesse mundo natural. Eu entendi pela palavra que existe as portas do inferno. Então, o inferno tem portas. E o reino dos céus também tem portas. Quando Jesus diz a Pedro: eu te darei as chaves, eu te darei as chaves, que eu saiba, chave é para abrir portas. Lembra de Jacó? Quando ele teve aquela visão, aquela revelação, que ele viu aquela escada, cuja base tocava na terra e o topo, os céus. Lembra? E ele viu anjos subindo e descendo por aquela escada, e lá no topo, o Deus Todo-Poderoso. Quando ele teve essa revelação, Jacó entendeu: opa, tem uma escada cujo topo está tocando a porta dos céus. Por isso que eu vejo anjos subindo e descendo por essa escada. E quando ele acorda daquela revelação, ele diz: quão temível, terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta do. Então, amados, tanto os anjos como demônios, para aquilo que acontece no mundo espiritual, nos dois reinos, para que eles tenham acesso ao mundo físico natural, eles precisam passar por essas portas. Os demônios pela porta do inferno. E os anjos pela porta do reino dos céus. Agora, quem
abre essa porta e permite o acesso de demônios ou anjos? Quem é responsável por abrir essa porta? O homem. Não sei se você prestou atenção, Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves. Plural. Eu te darei as chaves. Então existe mais de uma porta. Existe mais de uma. Porque está falando de chaves. Essa porta é para ilustrar que quando você, o homem, vem e abre a porta, o que está do outro lado entra. Pode ser bênção ou pode ser maldição. Uma porta aberta, amados, só tem um jeito para evitar que o mal passe por essa porta. É você não pecando. É você não pecando. Porque o pecado abre essa porta para que o mal entre na tua vida. Quando você está na santidade, na obediência a Deus, você também abre esta porta para que a bênção chegue até você. Agora, eu quero falar a respeito do tempo. Do tempo. Deus é eterno. Deus, ele não conta o tempo como homem. Nós contamos segundos, minutos, horas, dia, semana, mês, ano, décadas. Deus não conta desse jeito. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus, na sua eternidade, ele não está preso ao tempo. Nós sim vivemos de acordo com o tempo, mas Deus não. Então o que pode acontecer quando você comete algum tipo de pecado? E se vocês me permitirem, eu vou usar como exemplo um tipo de pecado que mais ataca o ser humano. Você sabe, né? A gente sempre diz para a igreja: olha, vigia com 3 coisas. Não é assim mesmo que a gente diz? Vigia com 3 coisas: dinheiro,
poder, que é a fama, né? Sucesso, dinheiro, poder e sexo. O homem de Deus, ele tem que vigiar nessas três coisas. Todo pastor, todo obreiro tem que ficar muito atento a essas três coisas. Dinheiro, cuidado. O dinheiro não é nosso, é da igreja, é do Senhor Jesus. Segundo, poder, fama. Ministros, pastores que só querem buscar fama e poder e acabam caindo no laço do inimigo. E pecado de adultério, sexo. Todo pastor, todo obreiro tem que vigiar nessas três áreas. E eu vou usar mais a área do sexo. Vamos dar como exemplo a pessoa caiu em pecado de adultério. Ele abriu a porta. Quando ele pecou, adulterou, ele abriu uma porta. Acontece, amados, que quando ele abriu a porta, ele deu direito legal a um demônio, a um espírito imundo, uma pombagira, agir na vida dele. Então pode ter uma consequência, ele pecou, abriu a porta, cometeu o pecado. Pode ter uma consequência imediata. Bem no dia que ele aprontou, alguém viu, e a casa caiu. Caiu a casa para ele. A consequência foi imediata. Mas pode acontecer também que ele abriu a porta para esse pecado e não aconteceu nada de imediato. Aí ele fala, opa, não aconteceu nada, ninguém está sabendo, está ainda em segredo. E porque não aconteceu nada de imediato, ele acha que ele pode continuar pecando, porque não aconteceu nada. Só que para Deus, quando ele pecou, ele deixou uma porta aberta. Quando ele pecou, ele deixou a porta aberta. Para Deus, pode ter passado 1 ano, 2 anos, ninguém está sabendo de nada, e ele está tranquilo, achando que está tudo bem. Só que para Deus, é como se ele tivesse praticado aquele pecado naquele momento. Porque para Deus o tempo não tem sentido, Deus é eterno. Então pode ser que ele pecou, não deu nada, graças a Deus. E ele continua em pecado, deixando a porta aberta. Só que para Deus, a porta está aberta. Deus está vendo tudo. Uma hora haverá consequências. Quem está me entendendo? Pode demorar meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos. Mas haverá consequências porque ele deixou uma porta aberta.
Ou pode acontecer também, ele abriu a porta, cometeu o pecado de adultério, traiu a esposa, cometeu o pecado, passou meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo, mas a porta ficou aberta. A porta continua aberta por causa do pecado que ele cometeu há muitos anos atrás. A porta está aberta. E os demônios que tiveram acesso porque ele abriu a porta, os demônios estão agora trabalhando. Está em oculto, está escondido. Se passou 20, 30 anos, não aconteceu nada. Mas esses demônios continuarão agindo na família. Ou pode acontecer, como a gente já teve casos, do camarada pecou, cometeu adultério, morreu, e no velório apareceram 2, 3 esposas e um monte de filhos. Irmão. De Deus ninguém escarnece. Vai chegar uma hora que a casa vai cair, ele precisa fechar essa porta. Agora, quem é que tem que fechar essa porta? A própria pessoa. Não foi ele que abriu? É ele que tem que fechar. Ah, pastor, mas eu pedi perdão. Eu pedi perdão, orei, pedi perdão a Deus. Aí eu até dei uma oferta especial na igreja. E foi uma oferta pesada, até para amenizar o meu pecado. Amados, você acha, sinceramente, irmãos, você acha que um pai de família que traiu a esposa, trouxe destruição no lar, os filhos vão crescer traumatizados. De repente esse casamento acabou em divórcio. Sinceramente, você acha que é só chegar, Deus me perdoa, está aqui uma oferta e está tudo resolvido? Sinceramente, você acha que é assim? Ah não, Jesus já fez tudo, é só chegar para ele e pedir perdão, está resolvido. Por isso que o crente continua pecando, porque ele acha que não haverá consequências. E preste atenção nesse princípio que eu vou te falar agora. Além de ser a mesma pessoa que abriu a porta, tem que ser ele mesmo e com a mesma chave para fechar aquela porta. É ele mesmo que abriu,
É ele que tem que fechar e tem que usar a mesma chave para trancar essa porta chamada pecado, que ele abriu lá atrás. Tem que ser a mesma chave. Vamos supor, vamos imaginar, eu estou aqui com a chave do meu carro. A chave do meu carro, dá para fechar essa porta? Dá para fechar? A chave do carro dá para fechar a porta do seu quarto? Sim ou não? Pastor, não tem como. Cada porta tem a sua chave. Se eu usei essa chave chamada adultério para abrir essa porta, agora eu vou ter que fechar. Pastor, mas como é que eu vou fechar? Então eu vou voltar, dar alguns exemplos para você entender, depois eu chego no adultério. Vamos imaginar que a pessoa abriu a porta, ela abriu a porta e ela agora está com uma enfermidade, colesterol alto. Ela não vigiou, come de tudo que vem, aparece na frente, é batata frita, é hambúrguer, é Coca-Cola, dá um glória a Deus. É pizza, é coxinha, é doce, é tudo de bom, irmãos. A pessoa come tudo que não deve comer. O que ela fez? Ela abriu essa porta. Abriu essa porta. Como é que ela tem que fechar? Ela vai usar a mesma chave, só que agora em sentido contrário. Fechar a boca. Ela vai ter que mudar o estilo de vida. Se ela comia batatas fritas, se ela gostava de um hambúrguer, se ela gostava de beber refrigerante e apaixonado por pizza como eu, vira para a pessoa que está do teu lado, fala para ela: eu não tenho colesterol alto não, me paga uma pizza, vai. Eu não tenho colesterol, esse negócio do pastor, eu não tenho não, me paga uma pizza depois do culto, pode me pagar que eu aceito. Esse negócio de colesterol alto, eu não tenho nada disso. Então ela vai ter que usar a mesma chave para fechar essa porta, mudar o estilo de vida. Agora a chave é em sentido contrário. Ela vai ter que se disciplinar. Ela não vai comer mais doce, não vai comer massa, né? Vai vigiar esse negócio de comer fritura, né? Paçoquinha. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Deixa eu dar um outro exemplo. Ai, pastor, os meus filhos são rebeldes demais, pastor. Em casa, não me obedece. E olha que eu não dou moleza, mas não adianta. Meus filhos são todos rebeldes, revoltados com a vida. Será que de repente você, papai e mamãe, você não abriu essa porta? De repente você foi agressivo com seus filhos, usou de violência, foi grosso, maltratou, xingou, nunca deu atenção para os filhos, nunca fez um elogio, não levou para passear, para brincar,
O teu filho nunca recebeu um abraço de você. De repente não foi você, papai e mamãe, que abriu essa porta para que teus filhos crescessem revoltados. Agora você tem que usar a chave em sentido contrário. Como é que você vai fechar essa porta? Você vai tratar bem os teus filhos. Vai tratar com carinho, com respeito. Vem cá, filhão, dá um abraço no pai, papai te ama. Leva para passear. Vai lá brincar com ele, soltar pipa, jogar bola. Muda, porque de repente você está... Irmãos, eu vou falar algo que o pastor não fala isso. Mas eu vou falar, irmãos, porque eu tenho que ter temor a Deus. Olha aqui para o pastor. Numa escala de prioridade, primeiro lugar é Deus. Deus vem em primeiro lugar, amém? Sempre. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar é a família. Não é a igreja. É a família. Esse negócio da esposa, mãe, larga os filhos em casa, vem para a igreja, passa o dia inteiro na igreja e deixa o marido lá à vontade. Aí reclamar, meu marido não quer vir para a igreja. Lógico que ele não vem. Ele falou o quê? Ela passa o dia inteiro na igreja, só falta levar a cama para dormir na igreja. O marido não vai querer aceitar nunca. A prioridade, em primeiro lugar, é Deus. Segundo lugar é a família. Não é a igreja. Na verdade, segundo lugar é marido e mulher. Segundo lugar é marido e mulher. Depois os filhos. Porque os filhos vão casar e vão seguir a vida deles. Sim ou não? Eles vão casar, vão seguir a vida deles. Quem é que vai ficar? Os dois velhinhos lá. Primeiro lugar, Deus, diga Deus. Segundo lugar, a família. Aí você pode colocar casamento e depois os filhos. Terceiro lugar, e olha lá, é a igreja, irmãos. Adianta, olha aqui para o teu pastor. Adianta você estar na igreja, uma bênção. Você é uma bênção. Só que o teu lar, o teu casamento destruído. Irmã, tenha sabedoria. Não adianta nada você na igreja, uma bênção, o teu casamento, teu marido falando em divórcio, em separação, os teus filhos na rebeldia. Você cuida mais da igreja do que da tua família. E a tua família é mais importante. Olha para cá. Quando Deus criou o homem, eu não ia falar nada disso, irmãos. Não sei por que eu estou falando. Eu não ia falar nada disso. Vai demorar mais meia hora a pregação, hein? Quando Deus criou o homem, e Deus realizou a primeira cerimônia de casamento, Deus abençoou a família, o primeiro casal. A igreja não existia. Quando Deus instituiu a família, a igreja não existia. A igreja veio muito depois. Então você tem que dar atenção para a tua família. Ah, mas os meus filhos são tão rebeldes. De repente, eles estão nessa rebeldia porque você, papai e mamãe, não soube. E eles cresceram revoltados.
E vou te falar mais. Olha, graças a Deus pela minha família. Meus 3 filhos estão na igreja. Glória a Deus por isso. Mas tem muitos filhos de pastores, que não querem mais saber da igreja. Não querem mais saber. O quê? Eu vou ter uma vida como a do meu pai? O homem ficou pirado de tanta luta que ele passou. Não querem saber da igreja. Vocês estão entendendo, gente, o pastor está falando? Sim ou não? Vigia nessa parte, tá bom? Então, você vai usar a chave agora em sentido contrário. Ô filhão, papai, mamãe, olha para cá. Eu nem sei por que eu estou. Irmão, diante de Deus isso não estava. Eu fiz as minhas anotações. Não tinha nada disso. Mas é importante o que eu estou falando. Cuide da sua família. Cuide da sua casa. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Vocês estão entendendo, irmãos? Tenha sabedoria para cuidar da família. E vou falar algo muito forte. Papai e mamãe, se precisar, chega para o teu filho, para a tua filha, e peça perdão. Peça perdão. Onde se viu pai pedir perdão para filho? Qual é o problema? Eu tive que chegar para os meus filhos, principalmente para o Samuel, e pedir perdão para ele. Porque quando eles eram pequenininhos, meu Deus, irmão, eu judiei demais deles. Para baixo e para cima, pregando no Brasil inteiro. Levando, e tudo de carro. Os menininhos botavam dentro do carro e a gente ia viajar. Minha esposa do meu lado. Eu judiei demais. Praticamente não tiveram uma infância que eu tive. Porque tiveram que ficar me acompanhando. Eu tive que cheguei para o Samuel e falei, filho, me perdoa. Eu acho que eu não fui um bom pai. Eu falhei nessa parte. Me perdoa. Qual é o problema, papai e mamãe, você pedir perdão para os teus filhos? Vem cá, filhão, papai te ama. Dá um abraço aqui. Nossa, você é tão especial, você é tão... Elogia. Glória a Deus, irmã. Pastor, e o negócio do adultério? Eu tenho que fechar a porta. Eu que tenho que fechar a porta, porque, irmãos, olha, deixa eu explicar isso. Quando você adulterou, que você cometeu adultério, você abriu a porta. Vamos imaginar que você, papai, lá no seu quarto ou na sala, você ficou vendo pornografia. Quem está comigo aqui, dá uma glória a Deus. Estou falando para obreiros aqui. Amém? Vamos imaginar que você abriu a porta dentro da sua casa, ficou vendo pornografia no computador, no celular, na internet. Você acha que ninguém está vendo. Você ficou vendo. Você abriu essa porta. Os demônios entraram na sua casa. Porque você abriu a porta. Os demônios entraram. Vamos imaginar que você tem filhos pequenos. Você tem crianças, bebê ainda, um bebezinho. Então, esses demônios da pornografia, esses demônios de pombagira, que entraram, a
Agora eles ficam andando, caminhando na sua casa. Você, papai, foi o culpado. Agora desses demônios, você abriu a porta da pornografia. Agora esses demônios ficam dentro da sua casa, andando, caminhando. Os filhos pequenos, eles ficam atormentando as crianças. Porque você abriu essa porta. Se você abriu a porta do adultério, que é o que mais acontece, se você abriu a porta do adultério, pastor, como é que agora eu vou fechar? Tenho que usar a mesma chave, vou cometer adultério de novo? Não, pelo amor de Deus, é chave em sentido contrário, glória a Deus. Então vamos lá, o que é que você tem que fazer? Olhando para cá, primeiro, se arrepender. Mas se arrepender para valer. Segundo, chega para o seu pastor, se você tem confiança de chegar nele, é um homem de Deus, ungido do Senhor, chega para o teu pastor e confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado. Irmãos, não adianta só orar. Ai, Deus, me perdoa, pequei, traí a minha esposa, me perdoa. E fica por isso mesmo. Você acha que não vai acontecer nada, nenhuma consequência de um pecado tão grave? Você acha que não vai acontecer nada? Você acha que só oração já resolveu tudo? Você abriu uma porta que entrou um baita de um demônio. E você acha que só pedir perdão está tudo ok? Acabou? Só que aí você continua no pecado do mesmo jeito? Então, primeiro, tem que arrepender. Chega para o teu pastor, para alguém que é maduro espiritualmente, que você confia. Não vai chegar para qualquer um não, irmão. Não vai ficar contando teu segredo aí para qualquer um não. Tem que ser pessoas que você sente confiança de se abrir. Glória a Deus. Vai que você conta para um fofoqueiro aí, ele sai espalhando. Misericórdia. Aí é a pior coisa, né? Eu fui contar justo para um fofoqueiro, eu contei, ele pegou e espalhou. Misericórdia, que vergonha. Se arrepender, chega para o teu pastor, para alguém maduro espiritualmente. Confessa o teu pecado, confessa o teu pecado. Se ele te colocar na disciplina, aceita. Se o teu pastor te colocar na disciplina porque você adulterou, você fornicou, pessoas solteiras que não casaram ainda, que caem nesse tipo de pecado, irmão, pastor não tem que ser bonzinho, não está tudo bem. A nossa regra aqui é o seguinte: não é para fazer sexo antes do casamento, amém, irmãos? Não é para fazer sexo antes do casamento. Que história é essa? Ainda quer ficar no altar cantando? Quer ficar dançando como se não estivesse acontecendo nada? Pastor não pode aceitar isso não. Eu acho que o jovem tem que colocar como regra: eu só vou depois que casar. Aí sim. Ou você quer perder a bênção de Deus? Porque se você fizer sexo antes do casamento, você abriu a porta. Aí você fala: ah, mas eu casei, graças a Deus casei, então está tudo resolvido. Não, a porta ainda está aberta. Mesmo que você casou com a pessoa, a porta ainda está aberta. Não tem essa, irmãos. Satanás vai te tentar exatamente nessa área.
Se arrepende, chega para uma pessoa madura, o teu pastor, confessa o teu pecado. Se ele te colocar na disciplina no banco, aceita numa boa. Chega para a tua esposa. Ai, pastor, misericórdia, não faz isso. Irmãos, você quer ou não quer fechar essa porta? Ou você vai querer que os demônios fiquem trabalhando nas futuras gerações? Você quer que o teu filho seja um adúltero também? Você quer que a tua filha seja uma prostituta, uma meretriz, que sai com qualquer homem? Por causa do teu pecado, porque você deixou a porta aberta. Você não fechou a porta, os demônios estão trabalhando na família. E vai trabalhar na vida dos filhos. Vai trabalhar na vida dos netos. O que é que Deus falou lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5? Eu, o Senhor, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Não pense você, mas eu casei, está tudo bem. Eu falei lá com o pastor, e ele falou que vai guardar segredo. Não, chega para tua esposa também. Agora, irmão, chega a hora de você ser valente. Você não teve coragem para pecar, agora tem coragem de chegar para ele e pedir perdão. Aí, qual é a atitude agora? Amor. Aí, irmão, você tem que partir com tudo. Toma aqui meu cartão de crédito. Não. Agora você vai ter que ser um marido romântico. Dá um glória a Deus, irmã. Você vai ter que elogiar a tua esposa. Nossa, bem, como você está linda hoje. Vou te levar para passear, tá? Hoje eu já reservei uma mesa, um jantar à luz de velas. Dá um glória a Deus, irmã. Benzinho, eu trouxe esse presente para você. Percebeu, irmãos? Qual é a chave em sentido contrário agora que você vai fechar essa porta? Tomando essas atitudes. Tudo que você fez de errado, agora você tem que fazer o contrário. Para poder fechar essa porta. Irmão, porque se você não fechar a porta, olha para cá. Você vai morrer. E como você deixou a porta aberta, é a tua família que vai sofrer as consequências do teu pecado. É a tua família, porque a porta ainda está aberta. Pastor, mas faz tantos anos. Para Deus, irmãos, olha para cá. O tempo. Você pode ter pecado há 20 anos atrás. Você pode ter pecado há 20 anos atrás. Mas para Deus é como se você tivesse pecado hoje. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. Para Deus o tempo não tem sentido. Para Deus Ele está vendo. Passou 30 anos, para mim e para você, mas para Ele não. Para Deus, Ele olha, é um eterno presente, tudo para Ele é presente, porque Ele é passado, Ele é presente, Ele é futuro, Ele é o início, Ele é o fim. Glória a Deus, irmãos. Então, para Deus, mesmo que você pecou, e olha, não vai
Escuta, pastor, escuta, obreiro. Não vai morrer, pelo amor de Deus, sem fechar a porta. Ah, pastor, mas ninguém está sabendo. Confessa. Aguenta o tranco. É melhor você aguentar um tranco agora, mas ir para o céu. Glória a Deus. Jesus morreu, irmãos, mas não quer dizer que tudo está garantido. Eu posso pecar à vontade. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Vou te dar um exemplo, deixa eu subir no altar. Vou te dar um exemplo, que quando Jericó foi conquistada, que as suas muralhas caíram por terra, Deus deu uma ordem que nada, absolutamente nada, fosse tomado dos despojos, porque aquilo seria do Senhor, para a casa do tesouro do Senhor. Aquilo estava debaixo de condenação, que ninguém poderia pôr a mão. Aí Acã, que pertencia à tribo de Judá, ele viu ali, ele viu uma boa capa babilônica, ele viu prata, ele viu ouro, aquilo estava lá. E Deus disse: ninguém põe a mão. E Acã, ele olhou, tá, ninguém está vendo. Ele pegou a prata, pegou um lingote de ouro, pegou aquela capa babilônica, foi, escondeu na sua tenda, bem no meio da tenda. O que é que ele fez? Ele abriu a porta. Quando ele desobedeceu a Deus, ele abriu a porta e escondeu. Aí Deus disse: coloca para mim, faz favor, é possível colocar no telão? Isso eu faço questão de ler. É Juízes, capítulo de número 7. Josué, né? Josué, capítulo de número 7. Vamos ler para a gente ganhar tempo? A partir do versículo 19. Josué 7, a partir do versículo 19. Você pode acompanhar comigo? Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Vira para a pessoa que está do teu lado, diga para ela, pecado tem nome. Não adianta você chegar com a seguinte oração: Deus, me perdoa, eu cometi um montão de pecado, Deus, eu sou pecador, eu cometi uma montanha, um montão de pecado, me perdoa, Deus. Não, pecado tem nome. Roubou, pegou o que não era para pegar, adulterou, pecado tem nome. Mentiu, pecado tem nome. Enganou, trapaceou, pecado tem nome. Seja específico na hora de confessar o teu pecado. Eu sou um grande pecador, eu cometi um montão de pecado, me perdoa. Não é assim não, irmão. Pecado tem nome. Coloca o versículo seguinte, por favor. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica,
e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, olha a consequência, pegaram a Acã, os seus filhos, toda a sua família, e a seus bois, seus jumentos, ovelhas, ou seja, o que ele tinha, todos os seus bens. Olha só a consequência do pecado de um homem, a destruição que trouxe para Israel. Um homem, apenas um homem, que abriu a porta e desobedeceu a Deus. Tomaram a ele, a seus filhos, suas filhas, a seus bois, seus jumentos e as suas ovelhas, e a sua tenda, até a tenda que ele morava, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo o Israel o apedrejou com pedras e os queimaram a fogo e os apedrejaram com pedras. Irmãos, quando ele desobedeceu, ele abriu uma porta, os demônios entraram, Deus viu, ele achou que ninguém tinha visto. Ele trouxe maldição não só para ele, mas para toda a sua família. Para toda a sua família. Tudo quanto ele tinha. Eles foram não só apedrejados, eles foram queimados a fogo. Viraram cinzas. Não sobrou nada. A família inteira sofreu por causa do pecado de um homem. Vocês estão me entendendo, gente? Amém, irmãos? Então, às vezes, camarada cometeu adultério, ele acha, ninguém está sabendo, não tem problema. Ninguém está sabendo. Ele acha que não vai ter consequências. É só pedir perdão, dar uma oferta boa na igreja, está tudo resolvido. Olha aqui, ó, olha aqui. Se você deixou a porta aberta, agora tem que fechar. Senão os demônios vão continuar trabalhando na sua vida. Quem entendeu a palavra hoje? Dá um glória a Deus. Quem pode aplaudir o nosso Deus? Que Deus abençoe. Essa e outras ministrações você pode acompanhar no nosso site novageração.org ou no nosso canal do YouTube, Pastor Palharim. Amados, aproveita, dá um like, se inscreva, põe lá para tocar o sininho para que você receba, o aviso de novas ministrações, pregações. Imperdível é a palavra de Deus. E se você ama esta palavra, amados, é essa palavra que vai fazer a diferença na tua vida espiritual. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.